Então, assim, uma lei foi redigida pelo ChatGPT. Eu não sei se o Porto Alegre é sempre Pioneiro, a pior em tudo, né? pioneiro. Porto Alegre sempre na vanguarda aí de fazer as decisões péssimas. Então, não sei se tem um histórico de algum outro lugar do mundo onde isso esteja acontecendo, talvez sim. Mas Porto Alegre, então, teve uma lei redigida pelo ChatGPT, que foi aprovada por unanimidade aqui na cidade. Unanimidade. Então, assim, uma lei na Câmara de Porto Alegre que isenta a população de pagar por um novo medidor de consumo de água caso o objeto seja furtado foi redigida pelo ChatGPT. A lei foi gerada com uma instrução de pouco mais de 200 caracteres. Eu vou até ler aqui a instrução para vocês. Que a instrução é o seguinte: criar o projeto de lei municipal para a cidade de Porto Alegre com origem legislativa e não executiva, que verse sobre a proibição de cobrança do proprietário do imóvel o pagamento do novo relógio de medição de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, quando este for furtado. Então esse foi o prompt. Aí será que tinha a prefeitura, sei lá quem, os deputados, sei lá quem já tem um especialista em engenheiro Engenheiro, de engenheiro de, prompts para engenheiro conseguir de fazer prompt. isso aí? Eu vou te dizer assim, que eu fiquei com um pouco de dois corações por um momento, sabe por quê? Eu Ah, sabia que tu ia dizer isso. porque é o seguinte, olha só. Uma das coisas que acontece muito, que até eu comentei, eu tava discutindo com umas pessoas em um grupo lá sobre inteligência artificial, e que acontece muito na política, é tipo, tu chega com uma lei e tu precisa de assinaturas, tu precisa de apoio. E o pessoal meio que faz isso por troca de favores, eles nem vão olhar pra tua lei. Eles só vão assinar pra ti porque eles querem que tu assine a deles depois. E acontece muito isso, é meio que um lobby interno que eles fazem, né? E esse é o tipo de coisa que acontece. Então, por unanimidade, o pessoal não leu o texto. Alguns devem ter lido, passou batido e tudo mais. Que o gerador fez, né? Gerou um texto que era legível para eles, então quem leu achou adequado, né? E o que eu ia comentar, que eu fico com dois corações, que, por exemplo, assim, uma inteligência artificial que leia uma bula de um remédio e extraia para mim um texto que seja de alto nível para eu entender, eu acho conveniente. O mesmo vale para um contrato. De repente, ó, lê esse contrato aqui e traz para mim alguma cláusula que de repente me afeta, coisa assim. Acharia conveniente. Aqui eles fizeram meio que o contrário. O cara deu uma instrução que eu acho que podia estar mais rica do que isso, realmente foi muito básica, né? Ele podia ter feito um pouquinho mais do trabalho dele, mas pega isso aqui e coloca em volta dele todos né, os meandros que tu precisa para ter uma estrutura melhor. O que eu não gostei foi, eles mandaram isso aqui para lá sem nenhuma edição, e eles comentaram isso inclusive, né, o output do chat GPT eles pegaram e mandaram sem nenhuma edição, isso eu não acho bom, porque tem que ter um humano ali para olhar, como nós vimos o caso do juiz aquele, o chat GPT deu um caso lá de exemplo para ele usar como base e o caso não existia. Então tu tem que olhar, tem que ter um olhar humano, né? Checar o que ele está dizendo ali para ver se é tudo bem embasado de verdade ou inventado por ele, né? E aí, a partir dali, passou por várias outras pessoas e por unanimidade todo mundo que leu aprovou e tudo mais. E só então eles contaram que tinha sido gerado pelo ChatGPT. Eles até disseram que a intenção era justamente ver até onde ele ia, sem ninguém perceber, e de fato ninguém percebeu, né? Foi votado e tudo mais. Então eu acho que para tu enriquecer um texto é uma coisa. Agora, tu fazer ele gerar todo o texto para ti e tu nem questionar nada e mandar aí para diante, dá a entender que os nossos políticos, eles poderiam ser substituídos por uma inteligência artificial pela qualidade do trabalho deles, o que é uma coisa que me deixa muito preocupado. Então, eu acho que um bom uso das IA seria isso, extrair informação útil para pessoas mais leigas, né? Por exemplo, um contrato, uma bula, uma coisa assim, e talvez nesse caso o contrário, mas não poderia ser feito assim sem um cuidado melhor, né? Eu acho que isso aí é que assim, isso aí também é ouro para os anarcocapitalistas de plantão que vão dizer exatamente isso. Ah, não precisamos de pessoas escrevendo leis e revisando leis. Então isso Eu acho que precisa, justamente isso que faltou, né? Alguém para revisar mas eu e. acho que isso aqui leva também a esse tipo de conclusão, de que Será? não precisamos de pessoas para fazer esse tipo de coisa. E claro que isso aqui ainda vai passar por outras fases ali e tal, e tava faltando, né, um complemento e tudo mais. Ah, acho que a grande questão que eu vejo na matéria, tem na Folha, mas também tem no G1, tá em tudo que é lugar, né, isso aí. É justamente o que foi gerado poderia ter sido feito por pessoas, né? E na verdade ele já é feito, né? Porque nenhuma lei é feita do zero. Nenhuma não. Nada é feito do zero. Então, tu pode lá, Baseado. copia um trecho, copia outro, a mesma Sim, coisa para contrato. sim. Né? Então, eu entendo que a tecnologia, de novo, não quero chamar de inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar
a coisas que são A agilizar. exatamente, a Não coisas fazer que para ti são tudo. Sim, complexas, então ajudar a redigir ou um sim. contrato ou até uma lei, ou sei lá, seja lá o que for, né. A questão é a abordagem das pessoas que estão utilizando isso, né. Então a abordagem da pessoa que É. redigiu isso, né, que fez o prompt Mergulhou de cabeça, né? exatamente, e as pessoas que leram e depois souberam, então se vocês forem ler nas matérias que estão na mídia aí, quem fez isso e quem está por trás, tá com a ilusão de que de fato dá para fazer isso sempre, Não, e é. de que isso é muito bom. Então: "Ah não, olha só como é possível fazer, e que a gente automatiza, e que funcionou muito bem", e já pensando em coisas futuras, né. Porque esse é o problema de quando a gente tem essas camadas de marketing, Uhum. e as coisas entram na vida da gente, né, seja, né, aqui na política ou enfim, na sociedade como um todo, né. Que é o lance da mágica, né, essa caixa preta que as pessoas criam e de dizer então os exemplos que eles falaram é justamente: "Ah não, isso aqui foi feito agora, imagina no futuro que o ChatGPT vai poder criar uma lei sobre algo que nunca foi pensado antes". E isso simplesmente não existe, é justamente isso nunca vai acontecer. É um problema humano que E sim, exatamente, a base então, o que eu acho que falta é um pouco de educação básica para as pessoas, sim. na sociedade também, que políticos, que é tipo: "Olha só, isso aqui que você está falando nunca vai acontecer, porque como é que essa tecnologia funciona? Ela precisa de base de dados. Sim. Então, por que que o governo, ou sei lá quem, não cria um projeto onde, bom, primeiro a gente avalia todas as leis mesmo e faz uma coisa específica para automatizar talvez a criação de textos, Sim. e criam processos para onde tem a revisão humana e tudo mais. Aí Exato. tudo bem. Agora, assim do jeito que está sendo feito, eu acho meio absurdo, É, sim. tá, e também, assim, abriu um precedente muito perigoso, né, porque e é exatamente isso que tu falou, né, eles abriram um precedente que deu certo, né, foi até o final. Então muita gente pode olhar como um case de sucesso e pensar: "Então vamos a partir de agora começar a fazer isso em vários lugares", até um dar errado. E quando der errado, vai dar errado forte, né, que nem o caso do juiz aquele lá. Então não dá pra realmente se atirar de cabeça, não dá pra o que eu comentei, uma coisa é ele te ajudar a redigir um texto, ou corrigir um texto, ou sei lá o quê. De repente aumentar, né, coloca uns parágrafos a mais detalhando melhor isso aqui que eu escrevi. Eu não vejo tanto problema. Outra coisa é dizer pra ele fazer o teu trabalho que já é pouco. O cara escreveu 200 caracteres, né, podia te te embasar um pouco mais. Então, realmente, eu acho que não pode servir como um exemplo, como um case de sucesso, e é o que muita gente vai levantar a bandeira, né, de fato, então E principalmente quando a gente está falando de alguma coisa assim, quantas pessoas isso aqui impacta, né? sim, Olha a quantidade de pessoas, então não eu acho meio absurdo, assim, usar de novo, falta educação sobre o que que é a ferramenta, o que que é a tecnologia. E esse é um trabalho que vai de todo mundo, quem trabalha aqui com tecnologia, como a gente faz, de tentar informar ao máximo, né, sim, de tentar explicar o que que é, então e hoje está muito rápido, né? sim. É muito rápido, as pessoas, o exemplo que eu sempre dou, pô, nossa avó, nossas mães, né, tá todo mundo falando: "Ah, não, porque agora a inteligência artificial faz isso e aquilo". Então, já é um papel nosso que é de tipo, que a gente já errou e muito feio com as redes sociais, né, o fato de ter deixado os nossos pais usarem redes sociais, acho que não deveria. Então agora, com a inteligência artificial, acho que a gente também tem que ter um tipo de abordagem que é, também, né, a gente tem que ter um pouco de consciência em relação a como que a gente explica isso. É difícil, né. É, é. Como que a gente Não, explica que não e aí também tem aquela questão, né, porque ela ficou muito acessível muito rápido. Então pessoas que são absolutamente leigas, que não sabem de nada, ou pior, que foram iludidas numa direção de acreditar que isso é a maior maravilha do mundo, estão usando ela sem amarras nenhuma, assim, tipo, e conseguem fazer coisas, conseguem ir longe, como é o caso aqui, né, e aí tu usa sem cautela, sem parcimônia, né, então, realmente, eu acho que o que falta muito aí é educação, só que a velocidade que isso está invadindo e está sendo cada vez mais acessível para mais gente, acaba realmente abrindo portas aí para muita coisa e a educação não consegue ser tão rápida quanto isso, né, não tem como.